Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a este vídeo, no qual eu vou te apresentar algumas peculiaridades sobre as nossas organelas citoplasmáticas conhecidas como mitocôndrias. Vamos para ela. Muito bem, temos aqui como título deste nosso vídeo as mitocôndrias. Então, bora lá para essas particularidades. Atualmente nós sabemos que as mitocôndrias são organelas super importantes para as nossas células, dada a função que elas realizam, né? Então, já sabemos que são organelas que são fundamentais para alguns tipos celulares, principalmente aqueles que gastam bastante energia. Por quê? Porque essas são organelas cuja função é realizar a respiração e, com isso, produzir energia para as células. Mas eu trago aqui para você uma informação referente a uma teoria muito acreditada, já que tem muitos indícios científicos dando suporte para ela e já é conhecida essa teoria de longa data, que é uma teoria que mostra que existe uma evolução comum entre o que nós conhecemos hoje como organelas, mitocôndrias e cloroplastos, e o que nós conhecemos como procariontes, que são procariotos ou procariontes, são seres vivos do grupo das arquea e das bactérias. Então, se acredita, essa teoria, ela tem alguns suportes científicos que nos sugerem uma correlação entre esses dois tipos de organelas, as mitocôndrias, que estão presentes em células animais e vegetais, e os cloroplastos, que são organelas presentes somente em células vegetais, como tendo origem evolutiva nesses seres vivos aqui procariotos. Em outras palavras, se acredita que há muito tempo atrás, tanto as mitocôndrias como os cloroplastos não eram organelas, mas sim seres vivos com particularidades estruturais e funcionais, muitas das quais foram mantidas até hoje. Bem, por que se acredita nisso, né? Então, trouxe aqui para você um gráfico que ilustra os principais eventos durante a evolução dos seres vivos terrestres. Então, estou falando em algo, quando se fala em escala evolutiva, se fala em muito tempo atrás, e aqui a escala é de bilhões de anos. Então, nós temos aqui um período que data de 5 bilhões de anos atrás, onde houve a formação do planeta Terra. Entre 4 e 5 bilhões de anos nós tivemos a formação dos oceanos e continentes, e entre 3 e 4 bilhões de anos atrás nós tivemos o surgimento, a formação das primeiras células vivas. E até pouco antes de 2 bilhões de anos atrás, nós tivemos um ambiente nesse planeta no qual, né, no ambiente, não havia a presença de oxigênio. Então a gente começou a ter uma troca, uma transição de um ambiente anaeróbico para um ambiente aeróbico, e isso ocorreu com um acúmulo muito rápido dessa molécula, então, no ambiente aéreo. E aí, então, a partir de 1 bilhão de anos atrás, a gente teve um incremento muito significativo, em que a gente, inclusive, se encontra nos dias de hoje com um valor aproximado de 20%, né, de oxigênio na atmosfera. E justamente dois eventos são marcantes aqui. Eu destaco praticamente 4 bilhões de anos atrás o surgimento das primeiras células vivas, e há pouco menos de 1 bilhão de anos atrás o surgimento aí dos primeiros animais e plantas multicelulares. Então, deste evento de cerca de 4 bilhões de anos atrás, até este evento de cerca de 1 bilhão de anos atrás, a gente teve um período muito grande em que, neste período, houve o aparecimento, né, o surgimento no ambiente aéreo de uma grande quantidade de oxigênio que veio sendo crescente, e isso está correlacionado com o desenvolvimento de muitos animais e plantas,
multicelulares. Isso é também suportado não só por dados de fósseis, mas também por sequenciamento de DNA desses micro-organismos. Então, nós tínhamos há muitos anos atrás, como eu acabei de mostrar, bilhões de anos atrás, os primeiros seres vivos no planeta, que foram bactérias fermentativas, onde ainda não havia a presença de oxigênio no ambiente. Esses seres vivos realizavam fotossíntese com água, por exemplo. Existia aqui gás sulfídrico nesse ambiente, e aí então começou-se a ter algumas diferenciações, nós chamamos, na verdade houve aqui uma especiação, né? Ou seja, o surgimento de novas espécies, ainda todas elas bactérias, tipos diferentes de bactérias, mas já com a presença de oxigênio nesse ambiente, então a gente teve o surgimento dessas mitocôndrias. Bem, quais são as características mencionadas, quais são as características que eu comentei, né, que suportam uma origem evolutiva comum dessas estruturas aqui mencionadas anteriormente, de mitocôndrias, cloroplastos e bactérias? São 3 características principais: o sistema de membranas dessas 2 organelas e desses seres vivos, um processo extremamente importante realizado por elas, que é o acoplamento quimiosmótico, e a presença de DNA nestes 3 elementos aqui, nessas 2 organelas e nesses seres vivos. Então, o que nós temos? O que é o sistema de membranas? As bactérias, elas são formadas por 2 membranas. A membrana externa, ela tipicamente pode ser encontrada de forma mais resistente, espessa, e muitas vezes é chamada de parede celular. E nós temos uma membrana interna que tem proteínas de membrana que também são encontradas na membrana interna das mitocôndrias e dos cloroplastos. Então, nós temos as mitocôndrias como sendo organelas também membranosas, com 2 membranas, e justamente a membrana interna tem algumas proteínas que são importantes para o metabolismo delas, e que justamente, como eu acabei de dizer, algumas proteínas são semelhantes a essas encontradas ao longo aqui de toda a membrana interna da bactéria, e também são proteínas, algumas delas encontradas nessas membranas internas aqui dessa organela cloroplasto, a qual eu não vou dar ênfase porque essa se trata de uma estrutura exclusiva de célula vegetal. Bem, com relação ao acoplamento quimiosmótico, nós temos o seguinte: os vegetais, eles utilizam a energia, né, solar, a luz solar, para realizar um processo de produção de energia chamado fotossíntese. Energia essa que é utilizada por essas células vegetais para fazer este mecanismo aqui, ó, transferência de elétrons através de várias proteínas que estão localizadas aqui nessas membranas internas do cloroplasto. E essa energia gerada então por esse transporte de elétrons é uma energia utilizada para essas células vegetais, então, fazerem um transporte de íons H+, para fora da membrana interna delas. E esses íons H+, de hidrogênio, eles acabam se localizando no espaço intermembrana, algo que também é feito pelas bactérias. É assim que as bactérias produzem energia, elas transportam íons H+, para esse espaço intermembrana. Enquanto que a gente tem nos seres animais a presença de mitocôndrias, e com a energia obtida de alimentos, as mitocôndrias conseguem utilizar algumas moléculas desses nutrientes, principalmente acetil-CoA, obtido desses nutrientes obtidos dos alimentos, e essas mitocôndrias, então, utilizam a energia desse acetil-CoA, por exemplo, para fazer algo muito semelhante, para também transferir, para utilizar a energia para fazer transporte de elétrons, e esse transporte de elétrons também gera energia para fazer a transferência, o transporte de íons H+, para fora dessa membrana interna. Ou seja, é algo
muito parecido. Então, aqui o que acontece? Muda a morfologia da membrana interna, na verdade, né, entre esses três elementos aqui. O processo em si é o mesmo, a gente vai acabar tendo aqui um acúmulo, um transporte de íons H+, para fora dessa membrana interna, ou seja, haverá um acúmulo de íons H+, aqui nesse espaço intermembrana. Essa é a etapa 1 desse processo. Na etapa 2, nós temos o quê? A volta desses íons H+, para o interior da matriz mitocondrial, em que estes íons, então, deixam esse compartimento intermembrana e eles voltam, então, eles passam pela membrana interna, voltando para a matriz. Porém, neste processo de retorno, esses íons H+, eles necessariamente passam por uma proteína chamada ATP sintase ou ATP sintetase. Quando esses íons H+ passam por esta proteína, por esta enzima, deixando o espaço intermembrana, né, e entrando na matriz mitocondrial, este processo, essa passagem de íons H+, gera energia para essa enzima realizar a função dela, que é sintetizar, ou seja, produzir a molécula de ATP, a partir de fosfato inorgânico e adenosina difosfato. Há um processo, então, de fosforilação do ADP e, consequentemente, a produção da molécula energética. Bem, então, esse sistema de membranas, visualizado aqui anteriormente, ele suporta um processo que é realizado por essas duas organelas e por essa célula bacteriana, que se dá de maneira diferente, mas cujo resultado vai ser o mesmo, né? Vai ser a produção de energia. Visto de maneira um pouco mais global aqui, o processo realizado pelas mitocôndrias, então nós temos o quê? Duas etapas, né, que são realizadas por essa organela, que fazem parte do processo de respiração celular. A primeira etapa é uma respiração anaeróbica realizada no citoplasma, fora da mitocôndria, onde a gente tem a transformação a realização de uma via glicolítica, também chamada de glicólise, onde nós temos a transformação de glicose em piruvato, através de 10 reações enzimáticas, e este piruvato, então, ele é capaz de entrar na mitocôndria e nós temos a segunda e terceira etapas desse processo. Então, agora a gente já pode falar em respiração mitocondrial, onde eu tenho a presença também de oxigênio, então é um processo aeróbico, e com isso, esse piruvato, então, ele é transformado em acetil-CoA e tem-se o início do ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo dos ácidos tricarboxílicos, mais conhecido também como ciclo de Krebs, que foi o pesquisador bioquímico que descobriu, né, este processo todo. E nesse processo de utilização desse acetil-CoA, então, a gente acaba gerando o CO2, que é retirado dessas moléculas que vieram dos carboidratos da dieta. Esse CO2 ele é excretado para fora da mitocôndria e é justamente esse CO2, o gás carbônico, que nós excretamos para o meio externo, para o meio ambiente, através da expiração. E esse oxigênio é vindo do processo inverso, né, inspiração. Graças à presença desse oxigênio aqui, a gente consegue ter uma molécula que é capaz de ser o aceptor final de elétrons, que é transportado aqui por várias proteínas localizadas na crista mitocondrial. Então, o que nós temos aqui? Um acoplamento, né? A gente teve aqui uma segunda etapa da respiração celular, que é o ciclo de Krebs. Isso gerou algumas moléculas, como, por exemplo, NADH e FADH2, que não está aqui na imagem, que são transportadoras de elétrons. À medida em que essas moléculas de NADH são formadas, eles conseguem liberar esses elétrons para que ocorra a terceira e última etapa, que é a cadeia transportadora de elétrons. Esses elétrons são transportados, e porque eles têm muita energia, essas proteínas vão transportando, né, esses elétrons umas para as outras para diminuir a energia dele. Parte dessa energia utilizada para o transporte de íons H+ aqui para esse espaço intermembrana,
como já mencionado anteriormente, e o oxigênio recebe é a última molécula que recebe esse elétron e, junto com o hidrogênio, se transforma em água. Esses íons H+ vão se acumulando e, como já dito também anteriormente, quando eles retornam para a matriz mitocondrial, passando pela membrana interna, eles, na verdade, passam especificamente por uma enzima, que é a ATP sintase, e aí nós temos energia sendo gerada a ela, para que ela consiga produzir o ATP. E essa é a moeda de troca da célula. Todas as nossas células, de todos os tecidos do corpo, os mais de 200 tipos diferentes de tecidos de células do organismo, quando realizam suas funções, gastam energia, gastam essa molécula, precisam dela. E quem fornece para todo o organismo, então, são as mitocôndrias. Embora, lembrando, temos a produção de uma pequena quantidade de ATP também, fora da mitocôndria, lá no citoplasma, pela via glicolítica, né, a glicólise. E, então, nós temos aqui uma terceira característica que dá suporte a essa teoria evolutiva, que é a presença de DNA nas mitocôndrias, né? Então, veja aqui uma comparação, uma marcação. Então, essa aqui é uma foto de microscopia óptica com focal em que a gente utiliza substâncias fluorescentes, diferentes substâncias, substâncias fluorescentes que marcam moléculas diferentes em locais diferentes. Aqui em azul a gente tem o DNA do núcleo da célula sendo marcado, então o DNA nuclear marcado em azul, e esses pontinhos em verde estão representando o DNA das mitocôndrias. Então, em cada pontinho verde nós temos uma mitocôndria. Veja que a gente, então, nessa célula, a gente tem muitas mitocôndrias presentes aqui ao redor desse núcleo, né? Bem, veja que curioso. Então, existe aqui uma simbiose, né? Existe uma espécie de mutualismo aqui, quase, né? A gente tem uma parceria entre o núcleo, o DNA do núcleo das nossas células e o DNA presente aqui nas mitocôndrias, que é a única organela citoplasmática das nossas células que possuem DNA, além, né, do núcleo. A mitocôndria é o único local em que a gente vai encontrar um outro DNA, então é a única organela com material genético. O que nós temos aqui? Alguns genes nucleares são, então, expressos, são transcritos, e o RNA mensageiro produzido por esses genes nucleares são traduzidos pelos nossos ribossomos citoplasmáticos, e cerca de 1000 deles, então, guardam informação para a produção de proteínas, que são proteínas mitocondriais, ou seja, são proteínas utilizadas exclusivamente para o metabolismo proteico, especialmente proteínas que participam desse processo que eu expliquei anteriormente, de transporte de elétrons. Então, essas proteínas são produzidas no citoplasma e elas entram nas mitocôndrias atravessando as membranas externa e interna, através de proteínas que são conhecidas como translocases. São proteínas que vão agir como transportadores dessas proteínas para o interior das mitocôndrias. Tanto a que está na membrana externa, conhecida como TOM, e a translocase que está na membrana interna, conhecida como TIM. Então, algumas dessas proteínas vêm fazer parte aqui das cristas mitocondriais, dos citocromos, né, ficam juntas aqui com os citocromos, e algumas outras proteínas vêm promover a expressão do DNA mitocondrial, que é abreviado, conhecido como MT, de mitocôndria, né, mtDNA. É um DNA circular, assim como também são os DNAs das bactérias, dos procariontes. É um DNA que se assemelha a um plasmídio. Esse DNA, então, ele, ao ser expresso, ele gera RNA mensageiro, seus transcritos podem ser traduzidos aqui dentro pelo seu ribossomo específico. Alguns desses RNAs que são transcritos pelo DNA da mitocôndria são RNAs também ribossomais desse tipo aqui, de ribossomo, são traduzidos aqui e geram proteínas que então vão também fazer parte das cristas,
Inclusive, algumas dessas proteínas fazem parte dos próprios ribossomos. Esse ribossomo ele é um pouco diferente, o ribossomo mitocondrial é um pouco diferente do ribossomo citoplasmático. Bem, e para finalizar então, eu mostro a localização dessas mitocôndrias, além daquilo que a gente está mais habituado a observar, que é a presença delas em grande quantidade em células musculares, em fibras musculares esqueléticas e cardíacas, como é a figura aqui da letra A, mas um dado curioso que também tem relação direta com a questão do DNA dessas mitocôndrias, é que essas mitocôndrias podem ficar literalmente enroladas ao redor de uma porção específica do flagelo dos espermatozoides, que nós chamamos de axonema flagelar. Então, isso fica no início da cauda desse flagelo do espermatozoide. O que nós temos a partir disso? Que quando nós temos uma fecundação, quando um óvulo vai ser fecundado por um espermatozoide, este flagelo, ele não consegue penetrar no óvulo, somente a região da cabeça do espermatozoide, onde tem o material genético, as 23 moléculas de DNA do espermatozoide que conseguem realmente penetrar no óvulo. Então, em sendo assim, todo esse, todo esse, todas essas mitocôndrias e todo esse DNA mitocondrial que tem aqui, desta célula que é de origem paterna, ela não entra no óvulo e, consequentemente, ela não faz parte, não vai fazer parte do zigoto, formado pela fecundação, né, dessas duas células. Consequência disso, né, então olha só, as mitocôndrias paternas estão todas no flagelo do espermatozoide, o flagelo não penetra no óvulo, o óvulo humano é o único fornecedor de DNA mitocondrial para o zigoto. Então, todos nós já fomos zigoto, né, zigotos uma vez na vida, e esse zigoto, então, assim como nós, todas as nossas células, só possuem DNA mitocondrial vindo do óvulo, ou seja, todo o nosso DNA mitocondrial ele é de origem materna, né? E como o óvulo é uma célula muito grande, ele acumula durante a sua formação um número muito grande de mitocôndrias, porque ele é um óvulo que vai precisar sofrer sucessivas mitoses durante o desenvolvimento embrionário, então ele gasta muita energia para isso. Por isso que é uma célula muito grande, ele acumula muito, muito, muito citoplasma. Então, o óvulo humano tem cerca de 100 mil cópias do DNA mitocondrial. Somente, então, as mães transmitem para os seus descendentes de ambos os gêneros. Quando nasce menino ou menina, foi a mãe que doou o DNA mitocondrial dela para esse indivíduo. E, assim como em todo e qualquer DNA, a gente tem os mesmos nucleotídeos, a CGT, como a gente encontra no DNA nuclear, e também são passíveis de erros, esses DNAs mitocondriais. Isso pode gerar problemas, né? A gente encontra aí inúmeras mutações em DNA mitocondrial, gerando inúmeras doenças genéticas, né? Então, veja, é uma organela que realmente nos mostra, por ter DNA, pelo sistema de produção de energia, pelo sistema de membranas, que é muito parecido com o de uma bactéria, nos mostra que realmente é bem factível que ela tenha sido um tipo de bactéria primitiva, um tipo de célula, né, de ser vivo existente há bilhões de anos atrás, né? Muito bem, espero que você tenha gostado deste vídeo, te encontro no próximo. Até lá, tchau, tchau.